Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje, que está sendo regravada da nossa comunidade da avaliação psicológica. Então, sejam bem-vindos para essa aula, que hoje tem o tema de características de ansiedade e depressão no teste Pfister. É possível identificar essas características de ansiedade e depressão no teste de personalidade Pfister? E aí, o que vocês acham? Bom, é isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje, tá bom, pessoal? Vamos lá, então? Preparados para mais uma aula aqui na nossa comunidade da avaliação psicológica? Então, antes da gente começar, eu queria contar para vocês um pouquinho da nossa história, para quem não conhece a gente, né? Nós somos Manuela, que sou eu, e Cibele, minha amiga e sócia. Nós duas somos psicólogas e trabalhamos com avaliação psicológica há mais de 18 anos, quase 2 décadas, muito tempo, né? Mas não foi sempre assim, tá? Quando aquele famoso ponto que eu sei que muitas de vocês psicólogos enfrentaram e vem enfrentando por aí, né? O medo de errar, dos testes ficaram encostados na estante, insegurança de fazer, de aplicar um teste, insegurança na hora de fazer uma avaliação psicológica, na hora de cobrar por essa avaliação psicológica. Então, tudo isso bateu na nossa porta também. A gente também vivenciou isso, né? Aqui somos nós no início lá da nossa formação, da nossa caminhada, buscando nos especializar com aquilo que a gente sempre gostou de fazer, né? Que é a avaliação psicológica aí dentro da psicologia. A gente procurou congressos, procurou especializações, procurou cursos de formação, né? E sabe o que aconteceu? A gente conseguiu, né? A gente conseguiu. Então, esse é o nosso recado. Né? Se você sente que a avaliação psicológica é importante para você, que você quer trabalhar com isso, mas que você não sabe por onde começar, comece aqui com a gente, né? Essa aula é para você, né? Não só a aula de testes, mas todos os nossos temas sobre avaliação psicológica. Então, busque, se qualifique, corra atrás, que sim, a avaliação psicológica é uma realidade na vida do psicólogo, tá bom? Bom, então, ao longo desses aí, mais de 18 anos, a gente já realizou muito mais de 9.000 avaliações psicológicas, né, em diversos cenários, em diversas temáticas da avaliação, como trânsito, cirurgias, recursos para concursos, seleção, aviação, perfil no mundo corporativo, né, perfil comportamental, seleção de pessoal, enfim, avaliações de INRs, perícias para Tribunal de Justiça, né, da Bahia, então, entre outras. Então, a gente tem aí essas quase 2 décadas e mais de 9.000 avaliações nesses cenários diversos que é possível atuar na avaliação psicológica. Então, a gente tem um compromisso muito forte com formação de conteúdo acessível, né, dentro da nossa empresa, a avaliação psicológica na prática, um conteúdo técnico e, acima de tudo, um conteúdo prático, tá? Que vai valorizar aí o seu desenvolvimento, colega psi, como profissional, em cada etapa da avaliação psicológica. Então, a gente tem, né, a gente desenvolve outros projetos, além de educadoras, né, a gente desenvolve projetos transformadores direcionados a psicólogos que desejam alavancar e destravar a sua prática na avaliação psicológica, mas que seja com rigor científico, rigor ético e rigor técnico. Tá? Então, a gente tem aí essas quase 2 décadas dessa experiência, com algumas especializações, né, em neuropsicologia, em psicologia do trânsito, em avaliação psicológica, saúde mental, que fizeram aí parte da nossa bagagem, né, de, de estrada dentro da psicologia e da avaliação. Bom, então, feitas a apresentação, a gente vai começar a nossa aula de hoje. Eu queria começar ela falando um pouquinho sobre o teste Pfister, né? Ele é um teste de personalidade, ele é um teste projetivo, né? E ele tem aí o objetivo de avaliar aspectos da personalidade ligados à dinâmica emocional, né, do indivíduo, sobre como a pessoa é estimulada pela carga emocional de situações vividas durante a sua vida e como ela expressa as suas emoções.
Além disso, o perfis, ele também possibilita que a gente possa inferir algumas características aí do funcionamento cognitivo, né, do indivíduo. O público-alvo, então, agora a gente está com um novo manual do Perfister, que saiu há mais ou menos um mês e pouco, onde a gente vai só utilizar esse manual agora para crianças, adultos ou adolescentes e adultos e idosos, né? Então, o teste, ele tem um público-alvo aí de 6 a 11 anos de idade, depois de 13 a 17 e depois de 18 até idosos de 83 anos, tá bom? Então, o teste ele é composto aí por 3 pirâmides, né, em quadrículos coloridos. Nós não vamos nos ater a entrar no teste, por quê, gente? Porque o teste psicológico é uma ferramenta exclusiva da nossa categoria. Essa é uma aula, não é, assim, a gente não tem como controlar, né, a questão da pessoa ser ou não psicólogo, que vai estar aqui assistindo a gente. Então, a gente não tem como pegar essa documentação, então a gente não vai se ater aí a características profundas do teste, tá bom? O que a gente vai apresentar são 2 pesquisas, né, uma pesquisa feita por alunos universitários na cidade de Belo Horizonte, e uma outra pesquisa feita por uma unidade de saúde em pacientes que já têm algum histórico de depressão, certo? Então, essa pesquisa que a gente vai apresentar para vocês. E queria começar falando sobre a questão das cores, né, que é uma coisa, assim, é um objeto principal aí no teste do Perfister, e esse significado afetivo das cores já é algo reconhecido amplamente na cultura, e as noções sobre relações entre as cores e afetos sempre estiveram presentes, né, no simbolismo de manifestações artísticas, religiosas e no senso comum. Então, sempre teve presente essa cultura aí de significado afetivo das cores, né? Mas no mundo da psicologia, no mundo científico, digamos assim, ela começou a aparecer a partir de Hohenheim, em 1972, onde se descobriu o sentido inegável do estímulo cromático no campo das emoções. Então, foi a partir do teste de Rorschach que começou o assunto cores, né, e emoções aparecendo no mundo científico, tá? Então, a primeira pesquisa que eu vou apresentar para vocês, ela foi feita numa instituição de saúde de São Paulo, em pacientes que já tinham um diagnóstico prévio de depressão. Então, esse grupo de pacientes foi comparado com um grupo de voluntários, né, que se voluntariaram para participar da pesquisa, em que esses nunca possuíram nenhum diagnóstico no campo da saúde mental, tá? Então, a condição de entrar era não ter um diagnóstico dentro do campo da saúde mental, não ter apresentado nenhum sintoma de algum transtorno aí, mental, tá certo? Então, se realizou-se um exame dos dados obtidos, né, precedendo uma análise de regressão logística. Então, essa análise, ela tem por objetivo verificar quais, dentre as variáveis do Perfister, poderiam contribuir aí para o diagnóstico de depressão. Então, na análise que foi feita, constatou-se um resultado significativo do ponto de vista estatístico. Então, a porcentagem de 2 cores que aparecem aí no protocolo do Perfister, que, como eu disse, eu não vou dizer quais são as cores, eu não vou me ater, assim, a dados muito específicos do teste, né, por se tratar de uma ferramenta da nossa uso exclusivo. Mas, sim, teve uma probabilidade, uma porcentagem alta de 2 cores em que o manual indica como um transtorno, como indício de transtorno depressivo. Então, essas 2 cores apareceram uma porcentagem significativa na pesquisa, né, naquelas pessoas em que já tinham histórico de depressão. Outra coisa que se verificou foi o aspecto formal da pirâmide. Também, né, houve isso, de um aspecto, determinado aspecto formal que traz o manual, também se apresentou ali nos pacientes que já tinham histórico depressivo. Então, a sensibilidade foi de 84,2% do diagnóstico. Então, esses indicadores são úteis para identificar pacientes com depressão, certo? Porém, eles podem dar um falso positivo. Então, por isso que
deve-se não só utilizar um único método para diagnóstico, né, gente? Mas isso é uma coisa de praxe, né? A gente tem aí dentro da avaliação psicológica, a gente tem que usar pelo menos duas fontes de informação. Então, os testes psicológicos, eles não podem ser usados como única fonte de informação para o diagnóstico. A nossa entrevista, a nossa observação também devem ser, fazer parte aí desse protocolo, né, de diagnóstico, tá certo? Então, as cores que foram identificadas no protocolo do PFISTER foram caracterizadas, cores que caracterizam um acúmulo ou sobrecarga de estimulação, tensão e ansiedade. E aí, gente, a gente sabe que a sintomatologia da depressão é bastante variada, né? Por vezes prevalecendo aí aspectos cognitivos, outras vezes prevalecendo aspectos sociais ou afetivos. Na amostra dos nossos pacientes, não se distingue-se aí o tipo de sintomatologia que foi prevalente, tá, em cada paciente. Mas mesmo assim, pode-se constatar que tanto características cognitivas quanto aspectos sociais e afetivos, então, estão até certo ponto representados nos indicadores que se revelaram estatisticamente significativos nesse estudo. Então, o que quer dizer? Que pode-se, né, ter percebido tanto aspectos cognitivos quanto aspectos emocionais e afetivos aí na pesquisa, né, sintomas na pesquisa. Então, o que essa pesquisa, ela chegou-se à conclusão? De que os resultados obtidos no teste PFISTER são compatíveis com descrições de alguns sintomas e dinamismos característicos da depressão. Então, mostrou-se significativo o aumento de duas cores, né? Bem como uma maior incidência de dois aspectos formais. Então, a combinação desses indicadores apontou para uma probabilidade de 84,2% para se identificar pacientes com depressão. Então, sendo necessários outros recursos para maior segurança diagnóstica. Então, como eu falei, né, existe sim indícios, né, de que mostra sintomas depressivos o teste, porém, deve-se usar outros recursos para uma maior segurança diagnóstica. O nosso segundo estudo, então, são alunos de uma faculdade da cidade de Belo Horizonte, que estão no início de curso, né, de diversos cursos ali, a pesquisa traz, e foi aplicado com esses alunos o teste PFISTER, o BDI, que é a escala de depressão de Beck, e o BAI, que é a escala de ansiedade de Beck, certo? E tem-se já realizado e utilizado pesquisas com o BDI e o Pfister, e os resultados apontam para uma frequência aumentada, então, tanto para determinadas cores, que apresentou sintomas de depressão no BDI, ao se comparar com um grupo que não havia apresentado indicadores, né, scores, indicadores de depressão. Então, tem se percebido uma frequência aumentada para determinadas cores, né, que apresentou ali sintomas de depressão no BDI, certo? Então, essa pesquisa, ela utilizou um questionário que eles fizeram, o BAI, o BDI e o PFISTER, tá? Então, eles viram ali no aspecto formal, o que é o aspecto formal do teste PFISTER? É a forma como o indivíduo vai estruturar ali a sua pirâmide. Essa forma, ela reproduz a sua organização mental, tá? E permite avaliar ali o grau de diferenciação afetivo e emocional e cognitivo também do indivíduo, tá? Então, ela é classificada, o aspecto formal é classificado em três grandes grupos que se distinguem entre si de acordo com a forma que a pessoa executou ali a sua pirâmide, né? E as suas interpretações. A interpretação desse aspecto formal corresponde a níveis distintos de maturidade emocional e desenvolvimento cognitivo. Então, é isso aí que o aspecto formal do teste, tá, né, significa. Significa como o indivíduo vai fazer ali a sua pirâmide, vai reproduzir como ele está organizado, tanto mentalmente, né, quanto afetivamente, emocionalmente e cognitivamente, tá bom? Já as cores, né, que é um outro fator que a gente tem ali no teste PFISTER, envolve processos fisiológicos e psicológicos, mas que não dependem de aspectos cognitivos, como o aspecto formal depende.
Então, e cada cor não pode ser considerada isoladamente, tá, gente? Mas é na sua relação de frequência, com dupla, na sua relação com o aspecto formal, que na elevação, na diminuição, de acordo com a tabela normativa, é que a gente vai chegar aí nas características que as cores apresentam, tá? Então, não a cor não pode ser considerada isoladamente, tá? E quais foram, então, os resultados dessa pesquisa? O resultado dessa pesquisa foi o seguinte: em relação ao teste DDI, né, ao inventário de depressão de Beck, 55% das pessoas que responderam ele apresentaram indícios leves de depressão e 40% apresentaram sintomas moderado a grave de ansiedade em relação ao BAI. Então, tiveram aí sintomas mais fortes de ansiedade do que de depressão, certo? Já em relação ao teste Pfister, revelou que os alunos, eles apresentaram uma ansiedade difusa constante. Então, 7 casos que tiveram pontuação moderada no PAI também tiveram características de ansiedade no Pfister, tá? Então, esses alunos, eles foram descritos como tendo medo do desamparo, por se sentirem indefesos, o que gerou aí uma ansiedade difusa, que apareceu muito no teste, tá? Então, foi realizada uma análise das respostas ao item do PAI desses alunos e revelou que eles tiveram episódios de taquicardia, dificuldade de respirar, de expressar e canalizar suas emoções de maneira adequada, o que gera neles uma insegurança e uma ansiedade. Então, quando se relacionou o BAI com o PFISER, eles tiveram características de ansiedade e conseguiu ainda identificar quais foram esses sintomas de ansiedade que mais apareceram naqueles pacientes que apresentaram uma pontuação moderada do teste de ansiedade de Beck. Né? Então, foi taquicardia, dificuldade de se expressar, de respirar, de canalizar suas emoções, o que gerou ali bastante insegurança e ansiedade. Então, gente, em resultado, né, os resultados da amostra, eles apontaram que 40% dos alunos que se submeteram, eles apareceram com sintomas de ansiedade, tá? E foram encontrados também indícios de depressão leve, tá? E 10% das pessoas de casos com depressão moderada. Bom, então, de acordo com essa pesquisa, essas duas pesquisas, a gente pode concluir sim, né, que o teste Pfister é possível a gente identificar características de ansiedade e depressão nos nossos avaliandos, né? Claro que ressaltando esse método, né, esse instrumento não pode ser a única forma da gente de diagnosticar, né? Mas serve para a gente ter um alerta. Olha, apresentou tais sintomas, né? Apresentou alguns sintomas de ansiedade, depressão, deixa eu esmiuçar mais aqui o que eu vou conseguir, né? Através da minha entrevista e etc. Certo, pessoal? Bom, então, se você chegou até aqui nessa aula e se esse ponto te fez pensar, eu posso interpretar ainda melhor o Pfister? Como eu posso fazer isso? Como eu posso aprofundar as minhas análises e entregar um resultado mais completo, uma devolutiva, né, uma avaliação psicológica mais segura e mais completa? Então, eu queria te pedir para você prestar atenção aqui agora, nesse convite, que eu tenho certeza que pode transformar a sua prática. A gente criou um curso completo sobre o teste Pfister e 100% focado nele, certo? Já de acordo com as novas normas que o novo manual trouxe para a gente. A gente já tem esse novo manual, a gente estudou ele todinho e a gente criou esse curso baseado nesse novo manual. Mas não é um curso teórico, tá, gente? Um curso cansativo, um curso que vai ser difícil de você colocar em prática. Não. Ele é um curso direto ao ponto, com uma linguagem acessível, exclusivo para psicólogos, né? Claro. E o que você vai aprender, então, gente, nesse curso? Esse curso você vai aprender, primeiro, a conhecer o teste Pfister, saber a origem dele, depois saber como aplicar esse teste,
né? Esse curso vai ter vídeos informativos da aplicação, como corrigir esse teste e como aprender a interpretar os dados do teste Perfister. Com que, gente? Com segurança, que é o mais importante. Né? Você vai aprender também a reconhecer padrões emocionais, como você aprendeu a reconhecer aqui, né, nessa aula que a gente deu hoje. Então, quais são os padrões emocionais que tem através das cores por duplas, das sequências, dos aspectos formais? E o mais importante, você vai aprender a desenvolver um olhar clínico que diferencia um avaliador técnico de um avaliador excelente, que é o que a gente quer que vocês sejam, avaliadores excelentes. Né? Então, tudo isso com exemplos reais, recursos virtuais e uma didática pensada para quem quer fazer do Perfister um diferencial na sua atuação. Né? O teste Perfister, ele é um teste, assim, que ele é, assim como o palografo, eu acho, um teste de grande aplicabilidade, que você pode aplicar ele em diversos contextos aí da avaliação psicológica. E se você sentiu que é isso que você precisava, então eu tenho certeza que esse curso é para você, certo, Prisci? Então, esse curso, esse QR Code aqui, ele dá acesso direto à página de inscrição, tá? A página de pagamento. E o investimento é de R$ 317, podendo ser dividido em até 10 vezes de R$ 31,70, com um pequeno acréscimo da nossa plataforma. A gente hospeda os nossos cursos no Hotmart, então, sim, ele é um curso gravado, mas terá aulas também ao vivo, certo? Terá aulas de tira dúvida ao vivo, que eu acho que isso é um grande diferencial. Você assiste o curso, depois a gente vai ter a aula ao vivo para você tirar todas as suas dúvidas, certo? E não ficar com nenhuma delas. E se durante assistir a aula também você tem um acesso direto a gente, através da plataforma, que você pode tirar ali as suas dúvidas também pontuais, certo? Antes da própria aula ao vivo. Tá? E quem vai ganhar, né? Que bônus você tem também ao fazer o nosso curso do teste Perfister? Então, você vai ter uma sessão de consultoria, né, para aquela primeira pessoa que comprar o nosso curso. Essa sessão de consultoria, a gente vai montar aí um painel de como é a sua vida hoje na avaliação psicológica e como você pode transformar a sua vida, o que, que você pode fazer para poder realizar, né, avaliações psicológicas, para poder viver de avaliação psicológica. A gente também vai disponibilizar o nosso roteiro de entrevistas e mapa de testes psicológicos para as primeiras 5 pessoas que comprarem. Esses são 2 e-books que a gente tem, com todo o roteiro de diversas entrevistas, em diversos contextos, contexto do trânsito, contexto das cirurgias, contexto de concurso, contexto de aviação. O nosso próprio roteiro que a gente utiliza, a gente disponibilizou nesse e-book. E o mapa de testes, como o nome já disse, a gente pegou assim, os principais testes e fez um passo a passo, né? Para que ele serve, qual a faixa etária, em que contexto ele vai ser utilizado, o que ele está avaliando, para você fazer ali uma consulta rápida, né, de cada teste aí do nosso e-book, tá certo? E para os 10 primeiros a gente vai disponibilizar esse mapa de testes. Então, se eu fosse você, eu não perdi essa oportunidade, tá? Eu vinha com a gente nesse curso do teste Perfister. É um investimento, se você for pensar, um investimento com uma avaliação que você consegue fazer, você já tem esse investimento aí de volta, né? Esse dinheiro que você investiu, você já consegue reaver ele, e é um teste em que você pode utilizar em praticamente todos os contextos aí da avaliação psicológica. Então, vem direto com a gente, depois de comprovada aí a sua inscrição no CRP, ou se você é estudante de psicologia, você já tem acesso ao curso, tá bom? Queria agradecer a vocês por mais uma aula aí da avaliação da nossa comunidade e aguardo vocês, então, no nosso curso do teste Perfister. Tchau, tchau.